Você já se perguntou até onde seria capaz de ir para salvar alguém que ama? Adriana descobriu que não há limite quando o coração está em jogo. Sua história vai te emocionar e mudar sua perspectiva sobre sacrifício e amor verdadeiro. Antes de começarmos, me conta aí nos comentários de onde você está assistindo. E não se esqueça de se inscrever no canal e deixar aquele like para mais histórias que tocam a alma. O despertador tocou às 5 da manhã, como todos os dias, mas Adriana Ribeiro já estava acordada há 1 hora. Seus olhos castanhos fixavam o teto rachado do pequeno quarto em Realengo, contando mentalmente as contas que venceriam naquela semana. Aos 21 anos, ela carregava responsabilidades que pareciam desproporcionais para sua idade delicada. "Pai, o café está pronto!" gritou da cozinha, enquanto preparava o sanduíche que levaria para o trabalho. João Ribeiro apareceu na porta, seus 58 anos pesando em cada movimento lento. A diabetes havia roubado muito de sua vitalidade, transformando o homem que um dia foi forte em uma versão fragilizada de si mesmo. "Filha, você não precisa acordar tão cedo por minha causa", murmurou João, apertando os olhos ao sentir uma pontada familiar no estômago. Adriana fingiu não notar o desconforto do pai. "Preciso sim. Você é tudo o que tenho neste mundo." Suas palavras saíram em um sussurro carregado de amor e preocupação. No ônibus lotado rumo a Copacabana, Adriana segurava firme a bolsa contra o peito. Dentro dela, além dos uniformes de camareira, estavam os livros de enfermagem que estudaria durante as pausas. O curso noturno era sua única esperança de um futuro melhor, uma luz no fim do túnel que parecia cada vez mais distante. O Hotel Belmont Copacabana Palace se erguia majestoso diante dela, um mundo de luxo que contrastava brutalmente com sua realidade. Adriana observou os hóspedes entrando e saindo, suas roupas caras e sorrisos despreocupados. "Um dia", pensou, "eu também terei escolhas." Luana, sua colega de trabalho, acenou da recepção. "Adriana, como está o seu pai?" A pergunta inocente fez o estômago da jovem revirar. As consultas médicas estavam ficando mais frequentes e os remédios mais caros. "Ele está resistindo", respondeu Adriana, forçando um sorriso. O dia transcorreu em uma rotina familiar de limpeza e arrumação, mas Adriana notou algo diferente em seus movimentos. Suas mãos tremiam levemente ao dobrar os lençóis, e uma sensação de urgência a acompanhava como uma sombra. Era como se seu coração soubesse que uma tempestade se aproximava. Às 6 da tarde, quando finalmente chegou em casa, encontrou João sentado na cozinha, o rosto pálido e suado. "Pai, o que houve?" "Filha..." A voz dele saiu fraca, quase inaudível. "Acho que preciso ir ao hospital." Naquele momento, Adriana sentiu o mundo desabar ao seu redor, mas ainda não imaginava que esta seria apenas a primeira peça de um dominó que mudaria sua vida para sempre. O corredor do Hospital Municipal de Realengo cheirava a desinfetante e desespero. Adriana caminhava de um lado para o outro, suas sapatilhas gastas ecoando no chão frio. 3 horas haviam se passado desde que levaram João para a emergência, e cada minuto parecia uma eternidade. "Familiares de João Ribeiro?" A voz do médico cortou o ar como uma lâmina. Dr. Henrique se aproximou, seu jaleco branco impecável contrastando com a expressão grave em seu rosto. Sou a filha dele." Adriana se levantou rapidamente, as pernas bambas. Seus olhos buscaram pistas na expressão do médico, tentando decifrar o que estava por vir. "Sente-se, por favor." O tom gentil, mas firme, fez o coração de Adriana acelerar. "Seu pai está com cetoacidose diabética, uma complicação séria da diabetes. Conseguimos estabilizá-lo, mas..." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Adriana apertou as mãos, as unhas cravando na palma. "Mas o que, doutor? Por favor, me diga tudo." Dr. Henrique suspirou profundamente. "Ele precisa de uma cirurgia de emergência e um tratamento especializado que não oferecemos aqui. O quadro é crítico e temos no máximo 3 meses para iniciar o procedimento." Quanto custa?" A pergunta saiu em um fio de voz. R$80 mil. O número ecoou na mente de Adriana como um eco distante. R$80 mil. Ela ganhava R$1.000 por mês. Mesmo se não gastasse 1 centavo com comida, aluguel ou qualquer coisa,
levaria quase 7 anos para juntar essa quantia. E se não fizermos? Perguntou, embora já soubesse a resposta. Hemodiálise. Complicações irreversíveis. Seu pai, ele não tem muito tempo, Adriana. Naquela noite, Adriana não dormiu. Sentada ao lado da cama do hospital onde João descansava sedado, ela segurou a mão fria e áspera do pai. Eu vou encontrar um jeito, pai. Juro por Deus que vou encontrar um jeito. Na manhã seguinte começou sua peregrinação. Primeiro à assistência social do hospital, onde uma fila interminável de pessoas desesperadas aguardava por milagres que não chegariam. Depois à prefeitura, onde formulários em triplicata prometiam respostas em 60 a 90 dias úteis. Não temos esse tempo, murmurou Adriana para a atendente indiferente. Próximo, foi a única resposta. A igreja de São Pedro, onde João frequentava há 20 anos, ofereceu orações e uma coleta que arrecadou R$300. O padre Fernando, um homem bondoso de cabelos grisalhos, segurou as mãos de Adriana com carinho. Minha filha, às vezes Deus nos coloca diante de montanhas que parecem impossíveis de escalar. Mas lembre-se, Ele nunca nos dá fardos maiores do que podemos carregar. Adriana assentiu, mas no fundo do seu coração, uma voz sussurrava que talvez, dessa vez, o fardo fosse pesado demais. Voltando para casa naquela noite, ela parou diante do espelho do banheiro. Seus olhos castanhos estavam vermelhos de tanto chorar, mas havia algo novo ali, uma determinação feroz que ela não reconhecia. Essa jovem no espelho parecia capaz de qualquer coisa. E talvez, ela pensou com um arrepio, qualquer coisa fosse exatamente o que seria necessário. Adriana, você precisa comer alguma coisa. Luana empurrou o sanduíche em direção à amiga, que mexia distraidamente o café já frio. Elas estavam no pequeno refeitório dos funcionários do hotel, mas Adriana parecia estar a milhões de quilômetros dali. Não tenho fome, murmurou Adriana, seus olhos perdidos no vazio. Havia 3 semanas desde o diagnóstico, e ela havia esgotado todas as possibilidades convencionais. ONGs, programas governamentais, até mesmo um empréstimo no banco. Tudo negado. Luana observou a amiga com crescente preocupação. Adriana havia emagrecido, suas bochechas antes rosadas agora pálidas e encovadas. Escuta, eu não queria sugerir isso, mas... O quê? Adriana ergueu os olhos, uma fagulha de esperança brilhando neles. Luana olhou ao redor, certificando-se de que estavam sozinhas. Sua voz baixou para um sussurro conspiratório. Existe um jeito. Não é convencional, mas... Fala logo, Luana, pelo amor de Deus. Conhece aqueles sites onde homens ricos procuram companhia? As palavras saíram hesitantes, carregadas de constrangimento. Adriana sentiu o sangue gelar em suas veias. Você está sugerindo que eu... Não estou sugerindo nada, só estou dizendo que existe essa possibilidade. Você é bonita, jovem. Luana se apressou a continuar. Não precisa ser nada fixo. Apenas um encontro, uma noite. O silêncio que se seguiu foi deafenedor. Adriana sentia como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Tudo em que ela acreditava, todos os seus valores, pareciam estar sendo testados. Uma noite, repetiu Adriana, como se experimentasse as palavras na boca. Adriana, eu não deveria ter... Quanto? A pergunta saiu firme, surpreendendo ambas. Depende. Vi uma reportagem que falava em 50, 100 mil. Homens muito ricos, sabe? Empresários, políticos. Naquela noite, Adriana ficou acordada até às 4 da manhã, o laptop emprestado da vizinha brilhando na escuridão do seu quarto. Suas mãos tremiam sobre o teclado, enquanto navegava por sites que jamais imaginara visitar. Elite Connections, encontros discretos, para pessoas refinadas. O slogan a fez engolir em seco. Criou um perfil com informações mínimas. Adriana, 21 anos, discreta e educada. Procuro apenas um encontro, valor R$80 mil. Seriedade e discrição total. Hesitou longos minutos antes de adicionar a última linha. Primeira vez. Seu dedo pairou sobre o botão publicar por uma eternidade. No quarto ao lado, ouvia a respiração trabalhosa do pai, entrecortada pelos ruídos da medicação caseira que mal conseguiam comprar.
Perdoa-me, pai, sussurrou para a escuridão e clicou. Em menos de uma hora sua caixa de mensagens estava lotada. Dezenas de propostas, algumas respeitosas, outras que a fizeram fechar o laptop com nojo. Mas entre todas elas, uma se destacou. Adriana, meu nome é Marcos. Li seu perfil e fiquei tocado pela sua honestidade. Gostaria de conhecê-la pessoalmente antes de qualquer decisão. Se aceitar, sugiro um jantar no Hotel Fazano, Ipanema, sem compromisso. Marcos Gonçalves. Alguma coisa no tom respeitoso da mensagem fez Adriana respirar fundo. Talvez, pensou, nem tudo estivesse perdido. Mas ainda não sabia que estava prestes a conhecer o homem que mudaria sua vida para sempre. O Hotel Fazano se erguia elegante na orla de Ipanema, sua fachada art déco contrastando com os arranha-céus modernos ao redor. Adriana parou na calçada, as mãos suadas apertando a alça da bolsa emprestada de Luana. O vestido preto simples, seu único modelo elegante, fazia-a sentir-se deslocada em meio ao luxo circundante. Respirar, Adriana. É só um jantar, murmurou para si mesma, mas sua voz tremia. O lobby do hotel era um mundo à parte. Mármore polido, lustres cristalinos e o aroma sutil de flores exóticas. Adriana se aproximou da recepção, tentando parecer mais confiante do que se sentia. Estou encontrando o senhor Marcos Gonçalves, disse ao recepcionista, que a examinou rapidamente antes de sorrir profissionalmente. Claro, senhorita. Suíte presidencial, 15º andar. O elevador está à sua direita. Durante a subida, Adriana observou seu reflexo no espelho dourado do elevador. Seus olhos castanhos pareciam maiores que o normal, uma mistura de medo e determinação brilhando neles. 80 mil reais, repetiu mentalmente, como um mantra que justificasse o que estava prestes a fazer. A porta da suíte se abriu antes mesmo que ela batesse. Marcos Gonçalves não era o que ela esperava. Aos 40 anos, ele possuía uma elegância natural que ia além das roupas caras. Seus cabelos castanhos tinham fios prateados nas têmporas e seus olhos azuis revelavam uma inteligência aguçada, mas também uma gentileza inesperada. Adriana, sua voz era grave, acolhedora. Por favor, entre. A suíte era deslumbrante. Grandes janelas ofereciam uma vista panorâmica da praia de Ipanema, onde as luzes da cidade se refletiam no mar escuro. Uma mesa estava posta para 2, com velas acesas e uma garrafa de vinho aberta. Você parece nervosa, observou Marcos gesticulando para que ela se sentasse. Posso oferecer algo para beber? Água, talvez. Água está ótimo, respondeu Adriana, surpresa com a delicadeza dele. Marcos serviu a água em uma taça de cristal. Seus movimentos precisos, mas não apressados. Sabe, quando li seu perfil, fiquei intrigado. Não é comum encontrar tanta honestidade em sites como aquele. Adriana sentiu o rosto esquentar. Isso não é normal para mim. Imaginei. É por isso que quis conhecê-la primeiro. Marcos se sentou à sua frente, mantendo uma distância respeitosa. Me conte sobre você. De verdade. E então, algo inexplicável aconteceu. Talvez fosse a gentileza genuína em seus olhos, ou o fato de que ele realmente parecia interessado em ouvi-la. Mas Adriana começou a falar. Contou sobre o pai, sobre a doença, sobre a cirurgia de 80 mil reais que parecia impossível de conseguir. Meu Deus, murmurou Marcos quando ela terminou. Você está fazendo isso pelo seu pai. Ele é tudo o que tenho, disse Adriana, as lágrimas finalmente brotando. Sei que isso não me justifica, sei que isso está errado, mas eu não tenho escolha. Marcos ficou em silêncio por longos minutos, apenas observando-a com uma expressão que ela não conseguia decifrar. Finalmente, ele se levantou e caminhou até a janela. Minha mãe morreu há 3 anos, disse ele de costas para ela. Câncer. Eu tinha todo o dinheiro do mundo para os melhores tratamentos, os melhores médicos, mas não foi suficiente. Adriana secou as lágrimas, surpresa pela revelação. O que quero dizer, continuou Marcos voltando-se para ela, é que entendo o desespero de ver alguém que amamos sofrendo. E entendo que às vezes fazemos coisas que jamais imaginaríamos fazer. Eles jantaram então, e Adriana descobriu que Marcos era engraçado, inteligente
e surpreendentemente fácil de conversar. Ele contou sobre seus hotéis, sobre as viagens pelo mundo, mas também sobre a solidão que o dinheiro não conseguia preencher. "Você tem família?" perguntou Adriana, relaxando pela primeira vez na noite. "Não, nunca me casei, nunca tive filhos. Sempre achei que tinha tempo para isso depois." Marcos sorriu tristemente. "O depois nunca chega, né?" Quando a sobremesa chegou, Adriana percebeu que havia se esquecido completamente do motivo real de estar ali. Marcos não havia tocado no assunto do dinheiro, nem sugerido nada além de uma conversa civilizada. "Marcos", disse ela finalmente, a voz trêmula, "sobre o que combinamos." Ele ergueu a mão, interrompendo-a gentilmente. "Adriana, se você quiser ir embora agora, eu entendo. Posso transferir o dinheiro mesmo assim. Seu pai precisa dessa cirurgia." Adriana o encarou, incrédula. "Você faria isso? Sem receber nada em troca?" "Faria." Seus olhos azuis não vacilaram. "Mas se você ficar, quero que seja porque quer, não porque precisa." Naquele momento, Adriana compreendeu que havia encontrado algo que não estava procurando. Nos olhos de Marcos, ela via não desejo ou posse, mas uma alma solitária como a sua. Eu quero ficar", sussurrou, e pela primeira vez em semanas sentiu que tinha feito a escolha certa. O que ela não imaginava era que aquela noite seria apenas o início de uma história que mudaria suas vidas para sempre. A manhã chegou suave pela janela da suíte, pintando tudo com tons dourados. Adriana despertou lentamente, por um momento, esquecendo onde estava. A sensação de luxo ao seu redor, os lençóis de algodão egípcio, o perfume sutil das flores no criado mudo, contrastava brutalmente com a realidade que a aguardava. Marcos não estava ao lado dela. Adriana se sentou na cama, cobrindo-se com o lençol, e o encontrou na varanda já vestido e tomando café. Ele olhava o mar com uma expressão pensativa, como se buscasse respostas nas ondas que quebravam na areia. "Bom dia", disse ela hesitante, não sabendo bem como agir naquela situação inédita. Marcos se virou, um sorriso gentil iluminando seu rosto. "Bom dia. Dormiu bem?" "Melhor do que em semanas", admitiu ela. E era verdade. Pela primeira vez em muito tempo, havia dormido sem pesadelos sobre contas vencidas e diagnósticos médicos. "Mandei servir o café da manhã aqui. Espero que goste." Marcos gesticulou para a mesa posta com frutas, pães frescos e suco de laranja espremido na hora. Adriana se juntou a ele, ainda envolvida no roupão de seda do hotel. A naturalidade de Marcos a deixava mais à vontade, como se fossem amigos de longa data compartilhando um café matinal. "Marcos", começou ela, sabendo que precisava abordar o assunto que pairava entre eles. "Sobre ontem à noite, foi especial", disse ele simplesmente, cobrindo a mão dela com a sua. "Para mim, foi muito especial." Adriana sentiu uma onda de emoções conflitantes. Culpa, alívio, confusão e algo mais que não conseguia nomear. "E sobre o pagamento?" As palavras saíram com dificuldade. Marcos se levantou e foi até a mesa de centro, onde estava um envelope. "Está tudo aqui. 80 mil reais como combinamos." Adriana pegou o envelope com mãos trêmulas. Era espesso, pesado, representando a salvação do pai e, ao mesmo tempo, o fim de uma parte de si mesma que jamais recuperaria. "Obrigada", sussurrou, as lágrimas ameaçando aparecer. "Adriana, olhe para mim." A voz de Marcos era firme, mas carinhosa. "Você fez o que tinha que fazer por amor. Não se torture por isso." "Como posso não me torturar? Eu me vendi." "Não." Marcos se ajoelhou diante dela, segurando seu rosto entre as mãos. "Você se sacrificou. Há uma diferença enorme." 3 horas depois, Adriana estava na recepção do Hospital Samaritano em Botafogo, o envelope ainda apertado contra o peito. A secretária, uma mulher de meia-idade com óculos de leitura, a examinou com curiosidade. "A senhora gostaria de dar entrada no procedimento do Sr. João Ribeiro?" perguntou, verificando os papéis. "Sim. Tenho o dinheiro." A mulher contou as notas meticulosamente, carimbou os documentos e sorriu profissionalmente. "Perfeito. O senhor, seu pai, pode ser internado ainda hoje para iniciarmos os preparativos." Adriana assentiu,
sentindo uma mistura de euforia e exaustão. Havia conseguido. João seria salvo. Quando chegou ao quarto do hospital municipal onde o pai aguardava, encontrou-o acordado, folheando uma revista antiga. Seus olhos se iluminaram ao vê-la. Filha, como você está radiante hoje. Pai, disse Adriana, sentando-se na beirada da cama estreita. Tenho uma notícia. Consegui o dinheiro para sua cirurgia. João deixou a revista cair, seus olhos se arregalando. Como? Filha, o que você fez? Consegui um empréstimo especial do governo, mentiu Adriana, forçando um sorriso convincente. Para casos emergenciais. Meu Deus, minha menina, você é um anjo. João começou a chorar, segurando as mãos da filha como se ela fosse desaparecer. Adriana abraçou o pai, sentindo o peso de sua mentira, mas também a leveza de sua vitória. Ele viveria. Isso era tudo o que importava. Amanhã você será transferido para o Hospital Samaritano. Os melhores médicos do Rio vão cuidar de você. Naquela noite em casa, Adriana se olhou novamente no espelho do banheiro. A jovem que a encarava de volta era a mesma de sempre, mas também completamente diferente. Havia linhas de cansaço ao redor de seus olhos, mas também uma força nova, uma maturidade que não estava lá antes. Seu celular vibrou. Uma mensagem de Marcos. Espero que tudo tenha corrido bem hoje. Se precisar de qualquer coisa, me procure. Você não está sozinha nessa. Adriana digitou e apagou várias respostas antes de decidir. Obrigada por tudo. Meu pai vai ficar bem. A resposta veio quase imediatamente. Fico feliz. Você é uma filha extraordinária, Adriana. Enquanto guardava o telefone, Adriana não podia imaginar que em poucos meses veria Marcos novamente em circunstâncias que mudariam suas vidas mais uma vez. Mas naquela noite, era suficiente saber que havia salvado o homem mais importante de sua vida, não importando o preço que pagara por isso. 2 meses depois, Adriana caminhava pelos corredores reluzentes do Hospital Samaritano com um sorriso genuíno no rosto. A cirurgia de João havia sido um sucesso absoluto e sua recuperação superava todas as expectativas médicas. O doutor Martínez, um homem baixo e otimista, havia dito na última consulta que em algumas semanas João poderia voltar para casa. Filha, você parece diferente, comentou João, observando-a da cama hospitalar. Seus olhos brilhavam com uma vitalidade que não mostrava há anos. Diferente como? Perguntou Adriana, arrumando as flores frescas que trouxera. Mais confiante, mais mulher. Adriana sentiu o rosto esquentar. Se apenas ele soubesse. É porque você está melhor, pai. Isso me deixa mais tranquila. A verdade era que Adriana carregava um segredo que pesava tanto quanto a gratidão que sentia. Todas as noites, antes de dormir, via o rosto de Marcos, ouvia sua voz gentil, sentia novamente a sensação estranha de proteção que ele lhe proporcionara. Não eram memórias que uma mulher deveria ter de um cliente, e isso a perturbava profundamente. Ah, antes que eu esqueça, disse João, pegando um jornal da mesinha de cabeceira. Vi uma vaga de emprego que pode te interessar. Grupo Gonçalves Hotéis procura assistente administrativa. R$ 3.500 iniciais. Adriana quase deixou o vaso de flores cair. Gonçalves? Sim, uma empresa grande de hotelaria. Que foi, filha? Você ficou pálida. Não, não foi nada. Deixa eu ver. Com mãos trêmulas, Adriana pegou o jornal. Lá estava o anúncio. Grupo Gonçalves Hotéis, assistente administrativa. Requisitos: ensino médio completo, conhecimentos básicos de informática, disponibilidade integral. Salário inicial, R$ 3.500. R$ 3.500, mais de 3 vezes o que ganhava como camareira. Seria suficiente para manter o tratamento contínuo do pai e ainda assim viver dignamente. Você deveria tentar, incentivou João. É uma oportunidade única. Naquela noite, Adriana se encontrou diante de outro dilema moral. Candidatar-se a uma vaga na empresa de Marcos parecia errado, como se estivesse tentando se aproximar dele novamente. Mas, por outro lado, era uma oportunidade legítima de mudar de vida. Marcos nem precisa saber que fui eu que me candidatei, raciocinou consigo mesma. É uma empresa grande,
Ele provavelmente nem participa do processo seletivo. Na manhã seguinte, vestiu sua melhor roupa, uma saia azul marinho e uma blusa branca simples, e se dirigiu ao endereço indicado no anúncio. O prédio comercial em Botafogo era imponente, todo em vidro e aço, refletindo o céu ensolarado do Rio. O Departamento de Recursos Humanos ficava no 5º andar. Adriana foi recebida por Fernanda Costa, uma mulher de cerca de 35 anos, com um sorriso profissional perfeitamente calibrado. Adriana Ribeiro, conferiu Fernanda, examinando o currículo. Vejo que você trabalha no setor hoteleiro. Isso é um ponto positivo. A entrevista transcorreu sem sobressaltos. Adriana respondeu às perguntas sobre sua experiência, suas expectativas e seus conhecimentos básicos de informática. Fernanda parecia satisfeita com as respostas. Temos ainda algumas candidatas para entrevistar, mas eu diria que você tem boas chances, disse Fernanda ao final. Se for selecionada, começaria na próxima segunda-feira. É possível? Perfeitamente possível, respondeu Adriana, mal conseguindo conter a ansiedade. 3 dias depois o telefone tocou, era Fernanda. Adriana, parabéns, você foi selecionada. Pode começar segunda-feira, às 8 da manhã? Adriana desligou o telefone em êxtase. Havia conseguido. Um emprego digno com um salário que mudaria sua vida. Ligou imediatamente para Luana para contar a novidade. Gonçalves? Adriana, essa é uma das maiores empresas de hotelaria do país, exclamou Luana. Você sabe quem é o dono? Não faço ideia, mentiu Adriana, sentindo o estômago revirar. Na segunda-feira, Adriana chegou ao prédio 1 hora antes do horário, tamanha era sua ansiedade. Fernanda a apresentou aos colegas de trabalho, mostrou sua mesa, uma estação moderna com um computador novo, e explicou suas funções básicas. Você ficará responsável por organizar as agendas das reuniões executivas, preparar relatórios mensais e dar suporte administrativo ao departamento, explicou Fernanda. É um trabalho que exige discrição e eficiência. Adriana assentiu, absorvendo cada palavra. Tudo parecia perfeito demais para ser verdade. Foi então que, às 10 da manhã, as portas do elevador se abriram e Marcos Gonçalves entrou no andar. Adriana sentiu o mundo parar. Seus olhos se encontraram por uma fração de segundo e ela viu o mesmo choque refletido no olhar azul dele. Marcos recuperou a compostura rapidamente, cumprimentando os funcionários com sua usual cordialidade, mas Adriana notou que suas mãos tremiam levemente. Fernanda, disse Marcos com voz controlada, posso falar com você no meu escritório? Adriana ficou paralisada em sua mesa, o coração batendo tão forte que tinha certeza de que todos no andar podiam ouvi-lo. O que Marcos diria para Fernanda? Que ela era... 15 minutos depois, Fernanda saiu do escritório executivo com uma expressão confusa no rosto. Aproximou-se da mesa de Adriana com passos hesitantes. Adriana, o Sr. Marcos gostaria de falar com você. Agora. Adriana se levantou com pernas bambas, sentindo os olhares curiosos dos colegas. Caminhou até o escritório como quem vai para o próprio julgamento. Marcos a aguardava de pé, de costas para a porta, olhando pela janela panorâmica que oferecia uma vista da Baía de Guanabara. Quando ela entrou, ele fechou a porta e ativou um botão que deixava o vidro opaco. Adriana, disse ele finalmente, virando-se para encará-la. O que você está fazendo aqui? O silêncio no escritório de Marcos era denso como névoa. Adriana permanecia de pé diante da mesa executiva, seus dedos entrelaçados com tanta força que os nós dos dedos haviam embranquecido. Marcos a observava com uma expressão indecifrada, seus olhos azuis alternando entre surpresa e algo que parecia esperança. Eu me candidatei à vaga, disse Adriana finalmente, sua voz saindo mais fraca do que pretendia. Não sabia que era sua empresa. Marcos arqueou uma sobrancelha, uma pontinha de sorriso tocando seus lábios. Não sabia. Meu nome estava no anúncio. Adriana sentiu o rosto esquentar. Ok, eu sabia. Mas pensei que talvez você nem ficasse sabendo que eu trabalhava aqui. Em uma empresa com 200 funcionários, Marcos caminhou até a janela, as mãos nos bolsos. Adriana, eu superviso pessoalmente todas as contratações para posições administrativas. Então você sabia que era eu quando me contrataram.
Soube na sexta-feira. Marcos se virou para ela novamente. Fernanda me trouxe sua ficha para a aprovação final. Imagine minha surpresa ao ver seu nome. Adriana fechou os olhos, sentindo uma onda de humilhação. Você vai me demitir. Por que faria isso? A pergunta a pegou de surpresa. Adriana abriu os olhos, encontrando o olhar sereno de Marcos. Porque pode ser constrangedor para você ter alguém que conhece sua vida privada trabalhando aqui. Marcos riu baixinho, mas não era um riso cruel. Adriana, você acha que eu contrato pessoas baseado na minha vida privada? Não sei o que você faz, respondeu ela honestamente. Eu contrato pessoas competentes, e pelos seus resultados na entrevista, você é muito competente. Marcos se sentou na beira da mesa, diminuindo a distância entre eles. Como está seu pai? A mudança súbita de assunto a desarmou completamente. Ele está ótimo. A cirurgia foi um sucesso completo. Fico muito feliz em saber disso. O alívio na voz de Marcos era genuíno. Deve ser uma sensação incrível vê-lo se recuperando. Adriana sentiu lágrimas de gratidão piscarem em seus olhos. Obrigada. Por tudo. Você não precisa me agradecer mais. Marcos se levantou e caminhou de volta para trás da mesa. Agora sobre seu trabalho aqui. Adriana se enrijeceu, preparando-se para a dispensa. Vou ser direto, continuou Marcos, sua voz assumindo um tom mais profissional. Não posso tratá-la de forma diferente dos outros funcionários. Não posso dar a impressão de que há favorecimento. Eu entendo. E você não pode, em hipótese alguma, mencionar para ninguém como nos conhecemos. Jamais faria isso. Marcos a estudou por longos segundos. Muito bem. Então vamos tentar fazer isso funcionar profissionalmente. Você se reportará diretamente a Fernanda, e eu manterei distância. Concordamos? Adriana assentiu, sentindo uma mistura estranha de alívio e decepção. Concordamos. Ótimo. Pode voltar ao trabalho. Adriana se dirigiu à porta, mas a voz de Marcos a deteve. Adriana? Sim? Se em algum momento você se sentir desconfortável trabalhando aqui, me procure. Posso arranjar uma posição equivalente em outra empresa, com a mesma remuneração. Obrigada, mas acho que ficará tudo bem. Nos dias seguintes, Adriana mergulhou no trabalho com uma dedicação que impressionou até mesmo Fernanda. Chegava cedo, saía tarde e executava cada tarefa com precisão milimétrica. Era como se estivesse tentando provar algo, para Marcos, para si mesma ou para o universo. Marcos, por sua vez, mantinha sua palavra. Tratava-a com a mesma cordialidade profissional que dispensava aos outros funcionários. Cumprimentava-a pela manhã com um "Bom dia, Adriana", neutro. E quando precisava de algum relatório, fazia a solicitação através de Fernanda. Mas Adriana notava os pequenos gestos. Como ele desviava o olhar quando ela passava pelo corredor. Como sua voz ficava levemente mais tensa quando pronunciava o nome dela. Como ele sempre sabia, sem perguntar, se ela havia almoçado ou se parecia cansada. Era Fernanda quem representava o verdadeiro problema. Adriana, disse ela numa quarta-feira 2 semanas depois, preciso conversar com você. Elas estavam sozinhas no arquivo, organizando contratos antigos. Fernanda fechou a porta e se virou para Adriana com uma expressão que não conseguia disfarçar a antipatia. Tem algo entre você e o Sr. Marcos? Não era uma pergunta. Adriana sentiu o sangue gelar. Não sei do que você está falando. Não me trate como idiota. Fernanda cruzou os braços. Eu trabalho aqui há 5 anos. Conheço o Sr. Marcos. Ele nunca prestou tanta atenção nos detalhes de uma funcionária nova. Que tipo de atenção? Ele perguntou se você estava se adaptando bem, se estava satisfeita com o salário, se precisava de ajuda com alguma coisa. Fernanda se aproximou um passo. Em 5 anos ele nunca perguntou nada disso sobre ninguém. Adriana tentou manter a voz firme. Talvez ele esteja sendo gentil. O Sr. Marcos é sempre profissional. Gentil, mas distante. Com você é diferente. Fernanda, eu juro que não há nada. Escute bem, interrompeu Fernanda, sua voz baixando para um sussurro ameaçador. Eu trabalho duro há 5 anos para chegar onde cheguei. Não vou deixar uma garotinha ambiciosa como você estragar minha carreira.
Adriana sentiu a indignação crescer em seu peito. Eu não sou ambiciosa. Só quero trabalhar. Claro que quer. Todas querem. Fernanda sorriu friamente. Mas eu tenho olhos em tudo que acontece aqui. E se eu descobrir que você está usando métodos alternativos para subir na empresa, garanto que será a sua última chance em qualquer empresa de hotelaria no Rio. A ameaça pairou no ar como fumaça tóxica. Adriana engoliu em seco, compreendendo que havia ganhado uma inimiga poderosa. Pode ficar tranquila, disse ela finalmente. Não há nada entre mim e o Sr. Marcos, além de uma relação profissional. Fernanda a estudou por mais alguns segundos antes de abrir a porta. Que assim continue. Naquela noite, Adriana ficou acordada até tarde, olhando o teto do quarto. Tinha a sensação de estar caminhando em uma corda bamba, com abismos dos dois lados. De um lado, a estabilidade financeira que finalmente havia conseguido. Do outro, os sentimentos confusos que nutria por Marcos e que pareciam crescer a cada dia. E bem no meio da corda, Fernanda aguardava qualquer passo em falso para empurrá-la no precipício. Adriana não sabia ainda, mas a tempestade que se aproximava seria muito pior do que qualquer coisa que pudesse imaginar. Um mês havia se passado desde a conversa tensa no arquivo, e a rotina no escritório havia encontrado um equilíbrio delicado. Adriana se dedicava ao trabalho com fervor quase religioso, enquanto Fernanda a observava como um felino aguardando o momento certo para atacar. Marcos mantinha sua distância profissional, mas Adriana percebia que os olhares dele se demoravam um pouco mais quando ele pensava que ninguém estava vendo. Foi numa sexta-feira chuvosa de março que tudo começou a desmoronar. Adriana, disse Fernanda, aproximando-se da mesa dela com uma prancheta na mão. O Sr. Marcos precisa que você o acompanhe no almoço de negócios com os investidores japoneses. A intérprete ficou doente. Adriana ergueu os olhos, surpresa. Mas eu não falo japonês. Eles falam inglês. Você precisa apenas tomar notas da reunião. O sorriso de Fernanda era afiado como lâmina. É uma grande oportunidade para você. 2 horas depois, Adriana se encontrava no restaurante Olympe, em Ipanema, sentada ao lado de Marcos, numa mesa para 6 pessoas. Os investidores japoneses, 3 homens elegantes de meia-idade, conversavam animadamente sobre as oportunidades de expansão hoteleira no Brasil. Marcos estava em seu elemento, falando com eloquência sobre turismo sustentável e hospitalidade de luxo. Adriana tomava notas meticulosamente, mas não conseguia evitar observá-lo com admiração. Havia algo magnético na forma como ele conduzia os negócios, sempre respeitoso, mas firme em suas posições. Sr. Tanaka, disse Marcos, dirigindo-se ao líder do grupo, acredito que o potencial do mercado brasileiro justifica plenamente o investimento inicial. Durante uma pausa, enquanto os pratos principais eram servidos, Marcos se inclinou discretamente em direção a Adriana. Está conseguindo acompanhar tudo? Perfeitamente, respondeu ela, tentando ignorar o perfume dele que a fazia lembrar daquela noite no Hotel Fasano. Ótimo! Você está se saindo muito bem. O elogio simples fez o coração de Adriana acelerar. Era apenas um comentário profissional, mas a intimidade forçada da situação tornava tudo mais intenso. Foi quando ela viu o flash. Do outro lado da rua, parcialmente escondido atrás de um carro, um homem com uma câmera profissional apontava a lente na direção deles. Adriana baixou o olhar rapidamente, fingindo ler suas anotações. Marcos, sussurrou ela. Acho que tem alguém nos fotografando. Marcos seguiu discretamente a direção do olhar dela e avistou o fotógrafo. Sua mandíbula se enrijeceu quase imperceptivelmente. Provavelmente algum paparazzo interessado nos investidores, murmurou ele. Ignore. Mas Adriana não conseguia ignorar. Havia algo de predatório na forma como o homem os observava, como se soubesse exatamente o que estava procurando. O almoço terminou sem mais incidentes, e os japoneses se despediram com promessas de retomar as conversas na semana seguinte. Adriana e Marcos caminhavam de volta ao escritório quando ela decidiu abordar o assunto. Você realmente acha que aquele fotógrafo estava interessado nos investidores? Marcos diminuiu o passo, suas mãos nos bolsos. Adriana, por que você pergunta? Porque ele parecia estar focando em nós dois especificamente.
E o que isso importa? Não estávamos fazendo nada errado. Adriana o encarou procurando sinais de preocupação em seus olhos azuis. Não estávamos. Marcos parou completamente, virando-se para ela. O que você quer dizer com isso? Nada, respondeu ela rapidamente, percebendo que havia pisado em terreno perigoso. Esqueça. Mas já era tarde demais. No dia seguinte, uma foto ocupava uma coluna inteira no caderno de economia do jornal O Globo. A imagem mostrava Adriana e Marcos no restaurante, suas cabeças inclinadas uma em direção à outra durante a conversa sussurrada. A legenda dizia: Marcos Gonçalves, CEO do grupo Gonçalves Hotéis, em almoço íntimo com nova assistente. Adriana viu a foto quando chegou ao trabalho na segunda-feira. Vários colegas folheavam o jornal, cochichando entre si. O silêncio que se instalou quando ela passou pelo corredor foi ensurdecedor. Adriana, disse Fernanda, aproximando-se com o jornal na mão e um sorriso venenoso nos lábios. Que foto interessante. Foi um almoço de negócios, respondeu Adriana, tentando manter a voz firme. Claro que foi. Fernanda se inclinou mais perto. Mas você tem que admitir que vocês parecem próximos. Antes que Adriana pudesse responder, a voz de Marcos ecoou pelo andar. Fernanda, meu escritório. Agora. A reunião durou apenas 10 minutos, mas quando Fernanda saiu, sua expressão era triunfante. Ela passou pela mesa de Adriana sem dizer uma palavra, mas o olhar que lhe lançou era claro. Eu avisei. O resto da manhã transcorreu em sussurros e olhares curiosos. Adriana tentou se concentrar no trabalho, mas sentia o peso dos olhares de todos os colegas. Era como se tivesse uma letra escarlate tatuada na testa. Na hora do almoço, decidiu comer no pequeno refeitório da empresa, esperando que a situação se acalmasse. Estava sozinha numa mesa de canto quando ouviu a conversa na mesa ao lado. Ela chegou aqui há 2 meses e já está almoçando em restaurantes caros com o chefe. Deve ter usado métodos muito persuasivos para conseguir o emprego. Coitada da Fernanda, 5 anos aqui e nunca teve uma oportunidade dessas. Adriana sentiu o sanduíche empedrar em sua garganta. Levantou-se abruptamente e saiu do refeitório, buscando refúgio no banheiro feminino. Foi lá que encontrou Márcia, da contabilidade, retocando o batom diante do espelho. Adriana, disse Márcia com falsa simpatia. Tudo bem? Você parece abatida. Estou bem. Imagino que deve ser difícil lidar com todas essas fofocas. Márcia guardou o batom na bolsa, sem pressa. Mas você sabe como é o pessoal aqui. Sempre inventam histórias sobre os chefes. Não há história alguma para inventar. Claro que não. Márcia sorriu. Mas às vezes as aparências enganam, né? Aquela foto no jornal... Vocês realmente pareciam íntimos. Adriana a encarou pelo espelho. Era uma reunião de trabalho. Eu sei. É só que... Bem, você é nova aqui, então talvez não saiba. Márcia baixou a voz, como se compartilhasse um segredo. O Sr. Marcos nunca se envolveu com funcionárias. Nunca. É uma regra não escrita dele. E o que isso tem a ver comigo? Nada, provavelmente. É só que algumas pessoas estão dizendo que talvez você seja... especial. Adriana sentiu o mundo girar ao seu redor. Que tipo de especial? Márcia deu de ombros dirigindo-se à porta. Ah, você sabe. Mulher bonita, nova na empresa, salário acima da média para uma iniciante? Ela fez uma pausa dramática. As pessoas começam a se perguntar que tipo de qualificações especiais você tem. A porta se fechou atrás de Márcia, deixando Adriana sozinha com seu reflexo no espelho. A jovem que a encarava de volta estava pálida, com olhos cheios de lágrimas contidas. Era apenas o começo. Nas semanas seguintes, os comentários se tornariam mais ácidos, os olhares mais julgadores. E quando finalmente chegasse a gota d'água que faria tudo transbordar, Adriana seria forçada a tomar uma decisão que mudaria o rumo de sua vida mais uma vez. Mas naquele momento, sozinha no banheiro, ela ainda tinha esperança de que a tempestade passasse, sem destruir tudo que havia construído. As 2 semanas seguintes foram um purgatório psicológico para Adriana. Os cochichos paravam abruptamente quando ela entrava em uma sala. Os colegas que antes eram cordiais, agora limitavam-se a cumprimentos frios.
Até mesmo o pessoal da limpeza a olhava com uma mistura de curiosidade e desaprovação. Fernanda, por sua vez, havia se tornado uma versão refinada de torturadora. Aumentou a carga de trabalho de Adriana, sobrecarregando-a com relatórios urgentes e reuniões que se estendiam além do horário. Cada tarefa vinha acompanhada de um sorriso falso e comentários aparentemente inocentes. Adriana, você poderia ficar até mais tarde hoje? Sei que você é dedicada ao trabalho, dizia Fernanda, com ênfase especial na palavra dedicada. Marcos, percebendo a tensão, tentou minimizar o contato direto com Adriana. Suas reuniões agora eram sempre em grupo, com Fernanda presente. Quando precisava de algo específico, enviava e-mails formais ao invés de solicitar pessoalmente. Mas foi numa quinta-feira chuvosa que a situação explodiu definitivamente. Adriana estava organizando os arquivos do último trimestre, quando ouviu risadas vindas da copa. Reconheceu as vozes de Márcia e Cláudia, da recepção. Aquela menina de realengo acha que pode chegar aqui e seduzir o chefe, dizia Márcia entre gargalhadas. Fernanda disse que ela nem faculdade tem, acrescentou Cláudia. Imagina que tipo de currículo ela apresentou na entrevista. Deve ter sido bem visual, respondeu Márcia, provocando mais risadas. Adriana sentiu o sangue ferver. Antes que pudesse se controlar, estava caminhando em direção à copa com passos firmes. Vocês querem falar alguma coisa para mim diretamente? Perguntou, parando na porta da copa com os braços cruzados. Márcia e Cláudia se viraram, as expressões mudando rapidamente de diversão para constrangimento. Adriana, não estávamos falando de você, gaguejou Márcia. Não? Adriana entrou na copa, fechando a porta atrás de si. Então estavam falando de qual menina de realengo que seduz chefes. Cláudia baixou o olhar, mas Márcia ergueu o queixo desafiadoramente. Olha, se a carapuça serviu... A carapuça do quê? De trabalhar honestamente para sustentar meu pai doente? Honestamente? Márcia riu sarcasticamente. Adriana, você chegou aqui há 2 meses e já está ganhando mais que funcionários com 5 anos de casa. Isso é trabalho honesto? Eu ganho o que foi oferecido na vaga. Claro. E tenho certeza de que sua experiência prévia ajudou na negociação salarial. Adriana sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Havia algo na forma como Márcia pronunciou experiência prévia que sugeria conhecimento de algo específico. O que você quer dizer com isso? Márcia trocou um olhar com Cláudia antes de responder. Nada demais. É só que algumas pessoas têm curiosidade sobre o que uma camareira de hotel fazia nas horas vagas para conseguir dinheiro para emergências médicas. O mundo de Adriana desabou. Elas sabiam. De alguma forma, alguém havia descoberto sobre sua noite com Marcos. Eu não sei do que você está falando, sussurrou Adriana, mas sua voz tremia. Não sabe? Márcia se aproximou um passo. Que estranho, porque eu tenho uma amiga que trabalha em certos estabelecimentos discretos, e ela jurava ter visto você em um site específico há alguns meses. Adriana sentiu as paredes da copa se fecharem ao seu redor. Sua respiração ficou entrecortada, e pontos pretos dançaram diante de seus olhos. Eu preciso, balbuciou, empurrando a porta e saindo correndo. Correu pelos corredores até o banheiro feminino, trancou-se numa cabine e desabou em lágrimas. Tudo havia acabado. Sua reputação, seu emprego, sua dignidade, tudo destruído por um momento de desespero que salvara a vida do pai. Foi lá que Fernanda a encontrou 20 minutos depois. Adriana, sei que você está aí. Vamos conversar. Adriana secou as lágrimas e saiu da cabine. Seu reflexo no espelho era devastador. Olhos vermelhos, maquiagem borrada, o rosto de alguém completamente derrotada. Fernanda, eu posso explicar... Não precisa explicar nada, disse Fernanda com falsa doçura. Na verdade, estou impressionada com sua criatividade para resolver problemas financeiros. Por favor, não espalhe isso. Espalhar o quê? A verdade? Fernanda se aproximou, como um predador cercando sua presa. Adriana, você mentiu no seu currículo. Omitiu informações relevantes sobre sua experiência passada. Isso não tem nada a ver com meu trabalho aqui. Não tem?
Você acha que nossos clientes gostariam de saber que nossa assistente administrativa tem esse tipo de histórico? Adriana fechou os olhos, sentindo-se encurralada. O que você quer? Quero que você entenda sua posição, disse Fernanda friamente. Você pode continuar trabalhando aqui, desde que se comporte adequadamente. Nada de conversas privadas com o Sr. Marcos, nada de almoços fora da empresa, nada que possa alimentar mais fofocas. E se eu não concordar? Então eu me vejo obrigada a informar ao Sr. Marcos sobre suas atividades anteriores. E tenho certeza de que ele ficará muito interessado em saber como exatamente vocês se conheceram. A ameaça pairou no ar como veneno. Adriana compreendeu que estava completamente à mercê de Fernanda. Você tem até amanhã para decidir, disse Fernanda dirigindo-se à porta. Seja uma funcionária exemplar e discreta ou procure outro emprego, sua escolha. Naquela noite, Adriana chegou em casa completamente destruída. João, que havia recebido alta do hospital na semana anterior, estava na cozinha preparando o jantar, um sinal de como sua saúde havia melhorado. Filha, você está bem? Parece ter visto um fantasma. Adriana o abraçou com força, inalando o cheiro familiar de sua loção pós-barba barata. Por um momento, pensou em contar tudo, sobre Marcos, sobre o dinheiro, sobre as chantagens no trabalho. Mas ao ver o rosto saudável e animado do pai, não conseguiu destruir sua felicidade. Só cansaço, pai. Foi um dia difícil. Naquela noite, deitada em sua cama, Adriana tomou uma decisão. Não podia mais viver sob chantagem. Não podia mais olhar para Marcos todos os dias, lembrando-se de sua noite juntos e fingindo que nada havia acontecido. Não podia mais trabalhar em um ambiente onde sua dignidade era constantemente atacada. Na manhã seguinte, digitou uma carta de demissão simples e direta. 2 semanas de aviso prévio, agradecimentos pela oportunidade e nenhuma explicação sobre os motivos. Entregou a carta diretamente a Fernanda, que a leu com um sorriso satisfeito. Muito sábia, comentou Fernanda. Às vezes é melhor sair com dignidade antes que as coisas fiquem desagradáveis. Adriana não respondeu. Recolheu seus poucos pertences pessoais da mesa, ignorou os olhares curiosos dos colegas e se dirigiu ao elevador. Foi quando as portas se abriram que encontrou Marcos. Eles se encararam por longos segundos. Nos olhos azuis dele, Adriana viu confusão, preocupação e algo que parecia tristeza genuína. Adriana, disse ele baixinho, ouvi dizer que você está saindo. É verdade. Por quê? Adriana hesitou. Poderia contar tudo, sobre as fofocas, sobre Fernanda, sobre como se sentia sufocada pelo peso de seu segredo. Mas optou pela resposta mais simples. Porque não posso mais ficar. Marcos estendeu a mão como se fosse tocá-la, mas se deteve. Adriana, se isso tem a ver comigo... Tem, interrompeu ela, surpreendendo-se com sua própria honestidade. Tem a ver com você, comigo, com tudo o que aconteceu entre nós. Eu não consigo fingir que somos apenas colegas de trabalho. O elevador chegou naquele momento, suas portas se abrindo como uma válvula de escape. Adriana entrou rapidamente, mas se virou para encará-lo uma última vez. Obrigada, Marcos, por tudo. Meu pai está vivo graças a você. As portas se fecharam antes que ele pudesse responder, e Adriana desceu em direção a um futuro incerto, mas ao menos livre do peso esmagador de seu passado. Ou assim ela pensava. 3 dias haviam se passado desde que Adriana deixara o escritório, e ela ainda não havia contado a João sobre a demissão. Todas as manhãs, vestia-se como se fosse trabalhar e passava o dia caminhando pelas ruas de Copacabana, sentando-se na areia da praia, tentando reorganizar os cacos de sua vida. O dinheiro que havia economizado nos últimos meses seria suficiente para sustentar a casa por algumas semanas, mas ela precisava urgentemente de um novo emprego. O problema era a referência, ou melhor, a falta dela. Como explicaria sua saída abrupta do Grupo Gonçalves sem entrar em detalhes comprometedores? Foi numa tarde de terça-feira, enquanto fingia ler um livro na praia, que seu telefone tocou. Número desconhecido. Alô? Adriana? Aqui é o Marcos. Seu coração disparou. Ela não havia esperado que ele ligasse. Marcos? Oi. Podemos conversar pessoalmente?
Adriana hesitou. Não acho que seja uma boa ideia. Por favor. Só 15 minutos, tem algo que preciso te dizer. Havia uma urgência em sua voz que ela não conseguiu ignorar. Onde? Conhece a confeitaria Colombo do Centro? É neutra, pública? Conheço. Te encontro lá em 1 hora. Adriana olhou para o mar, as ondas quebrando ritmicamente na areia. Está bem, 1 hora. A confeitaria Colombo era um oásis de elegância belle époque no coração caótico do centro do Rio. Adriana chegou primeiro, escolhendo uma mesa no fundo do salão, longe dos olhares curiosos. Pediu apenas um café e ficou observando os vitrais coloridos que filtravam a luz da tarde. Marcos apareceu pontualmente, vestindo jeans e uma camisa azul clara, mais casual do que ela estava acostumada a vê-lo. Suas feições pareciam tensas, como se não tivesse dormido bem. Obrigado por vir, disse ele, sentando-se à sua frente. Você disse que tinha algo importante para me falar. Marcos pediu um café ao garçom antes de responder. Demiti a Fernanda. Adriana se enrijeceu. O quê? Ontem. Descobri o que ela estava fazendo com você. As intimidações, as insinuações. Marcos apertou os punhos sobre a mesa. Ela confessou tudo quando a confrontei. Marcos, você não deveria ter... Deveria sim. Sua voz saiu mais alta que o pretendido, fazendo alguns clientes se virarem. Ele baixou o tom. Adriana, ela estava te chantageando. Isso é inaceitável. E agora? Todo mundo no escritório vai saber por que ela foi demitida. Vão conectar as coisas. Não vão. A versão oficial é que ela foi demitida por conduta inadequada com funcionários. Nada específico. Adriana mexeu o café nervosamente. Mesmo assim, não posso voltar. Por que não? Porque... Ela procurou as palavras certas. Porque não consigo mais separar as coisas, Marcos. Quando olho para você, não vejo apenas meu chefe. Vejo o homem que salvou meu pai. Vejo... O quê? Perguntou ele suavemente. Vejo alguém que me fez sentir protegida pela primeira vez em anos. As palavras saíram em um sussurro. E isso me assusta. Marcos ficou em silêncio por longos momentos, apenas observando-a. Adriana, posso te fazer uma pergunta? Ela assentiu. Naquela noite, no hotel, foi só sobre o dinheiro para você? A pergunta a pegou de surpresa. Adriana sentiu o rosto esquentar, memórias daquela noite voltando com força total. A gentileza dele, a forma como a fizera sentir-se valorizada, desejada. No começo, sim, admitiu ela. Mas depois... Depois foi sobre muito mais. Marcos estendeu a mão sobre a mesa, tocando levemente a dela. Para mim também. O toque foi como uma descarga elétrica. Adriana retirou a mão rapidamente, olhando ao redor para ter certeza de que ninguém havia notado. Marcos, não podemos... Por que não? Porque as pessoas vão pensar... Que você se prostituiu para conseguir um emprego? Marcos pronunciou as palavras com uma frieza que a fez estremecer. É isso que você acha que eu penso de você? Não sei o que você pensa. Eu penso, disse ele inclinando-se sobre a mesa, que você é a mulher mais corajosa que já conheci. Eu penso que sacrificou sua própria dignidade para salvar a vida de seu pai. Eu penso que qualquer homem seria sortudo em tê-la ao seu lado. Lágrimas brotaram nos olhos de Adriana. Marcos, eu penso, continuou ele, que estou apaixonado por você desde aquela noite no hotel, e que demitir a Fernanda foi o mínimo que podia fazer por alguém que amo. A palavra amo pairou entre eles como uma confissão sagrada. Adriana sentiu seu mundo inteiro se reorganizar. Você não pode estar apaixonado por mim, murmurou ela. Por que não? Porque o que fiz... O que você fez foi um ato de amor. O maior ato de amor que já testemunhei. Marcos se levantou e veio se sentar ao lado dela. Adriana, olhe para mim. Ela ergueu os olhos, encontrando a intensidade do olhar azul dele. Você acha que me importo com as circunstâncias em que nos conhecemos? Você acha que isso diminui o que sinto por você? Não sei. Então deixe-me ser claro. Eu não me importo. O que importa é quem você é, não o que fez para salvar seu pai. Adriana começou a chorar então. Lágrimas de alívio, de exaustão,
de medo e esperança misturados. Marcos a envolveu em seus braços ali mesmo, no meio da confeitaria histórica, sem se importar com os olhares curiosos. Eu preciso sair do Rio, sussurrou ela contra seu peito. Preciso de tempo para pensar, Para onde você quer ir? Minha tia Carmen mora em Petrópolis. Ela sempre disse que eu poderia ficar com ela quando precisasse. Marcos afastou-se um pouco para olhá-la. Então vá. Tire o tempo que precisar. Mas Adriana... Sim, eu vou te esperar. Não me importa quanto tempo leve. Naquela noite, Adriana finalmente contou tudo a João. Sobre a demissão, sobre os problemas no trabalho, sobre a necessidade de se afastar por um tempo. Omitiu apenas os detalhes sobre como havia conseguido o dinheiro para a cirurgia. Filha, se você precisa ir, vá, disse João segurando suas mãos. Sua tia Carmen sempre teve um carinho especial por você, e Petrópolis é um lugar bom para se encontrar. Você ficará bem aqui sozinho? Estarei ótimo. Os médicos disseram que posso voltar a trabalhar em algumas semanas. Meio período, mas já é alguma coisa. No dia seguinte, Adriana estava no ônibus para Petrópolis, sua vida inteira cabendo em 2 malas. Pela janela, via as montanhas da Serra dos Órgãos se aproximando, cobertas por uma neblina suave que prometia um novo começo. Não sabia ainda que Marcos estava disposto a mover montanhas, literalmente, para trazê-la de volta. A casa de tia Carmen ficava no alto da serra, uma região residencial tranquila de Petrópolis, onde o ar era puro e o tempo parecia passar mais devagar. A construção de estilo colonial, com suas paredes amarelas e janelas azuis, estava cercada por um jardim exuberante que Carmen cultivava com amor há 30 anos. Minha menina, disse Carmen, envolvendo Adriana em um abraço caloroso na porta de entrada. Que alegria ter você aqui. Estava com saudades. Carmen Ribeiro tinha 62 anos e a sabedoria de quem havia dedicado 4 décadas ao ensino. Aposentada há 5 anos, ela passava os dias cuidando do jardim, lendo e participando de atividades na igreja local. Nunca se casara, uma escolha que sempre intrigara a família. Tia, obrigada por me receber de última hora. Bobagem. Esta sempre foi sua casa também. Carmen pegou uma das malas de Adriana. Seu quarto está do jeito que você deixou na última visita. O quarto de hóspedes era simples, mas acolhedor, com uma cama de solteiro coberta por uma colcha de retalhos feita pela própria Carmen. As janelas davam para o jardim dos fundos, onde rosas e hortênsias competiam em beleza. Descanse hoje, disse Carmen. Amanhã conversamos com calma. Naquela primeira noite, Adriana dormiu profundamente pela primeira vez em semanas. O silêncio da serra, quebrado apenas pelo canto de grilos e o vento nas árvores, era um bálsamo para sua alma ferida. Na manhã seguinte, encontrou Carmen na cozinha, preparando um café da manhã digno de hotel fazenda. Pães caseiros, geleias da fruta, ovos frescos e café coado na hora. Agora sim, disse Carmen, sentando-se à mesa de madeira rústica. Me conta o que trouxe você até aqui. Adriana hesitou. Como contar para a tia conservadora e religiosa sobre sua noite com Marcos? Sobre as fofocas no trabalho? Sobre os sentimentos confusos que a assombravam? Problemas no trabalho, começou ela, optando por uma versão editada da verdade. Que tipo de problemas? Fofocas. As pessoas começaram a inventar coisas sobre mim e meu chefe. Carmen assentiu compreensivamente. Trabalhar com homens pode ser complicado, especialmente quando se é jovem e bonita. Não era bem assim, tia. Eu gosto dele. Ah, Carmen tomou um gole de café, processando a informação. E ele gosta de você? Acho que sim, ele disse que sim. Então qual é o problema? Adriana suspirou profundamente. É complicado. Nossas diferenças sociais, a forma como nos conhecemos... Filha, disse Carmen gentilmente, posso te contar uma história? Adriana assentiu, grata pela mudança de foco. Quando eu tinha 25 anos, me apaixonei por um homem chamado Roberto. Ele era médico, eu era professora primária. Vinha de família rica, eu de família humilde. Carmen olhou pela janela, seus olhos perdidos no passado. Ele me pediu em casamento. E o que aconteceu? Eu disse não. Adriana a encarou surpresa.
Por quê? Porque tinha medo. Medo do que as pessoas diriam, medo de não ser boa o suficiente para ele, medo de que ele um dia se arrependesse. Carmen voltou o olhar para a sobrinha. Roberto se casou com outra mulher 6 meses depois. Teve 3 filhos, uma vida feliz. Você se arrependeu? Todos os dias pelos últimos 37 anos. Carmen segurou a mão de Adriana. Medo, minha querida, é um péssimo conselheiro para o coração. As palavras da tia ecoaram na mente de Adriana enquanto passavam os dias em Petrópolis. Ela ajudava Carmen no jardim, cozinhavam juntas, faziam longas caminhadas pelo centro histórico da cidade. Lentamente, a paz da serra começou a curar suas feridas emocionais. Foi numa tarde de quinta-feira, 2 semanas após sua chegada, que Carmen a encontrou chorando no jardim. O que foi, minha filha? Sinto falta dele, tia. Sinto muito a falta do Marcos. Então, por que não liga para ele? Porque tenho medo. Do quê? De que ele tenha mudado de ideia. De que tenha percebido que sou apenas uma garota simples de Realengo. Adriana secou as lágrimas com as costas da mão. De que tenha descoberto toda a verdade sobre como nos conhecemos. Carmen se sentou ao lado dela no banco de madeira sob a roseira. Adriana, posso te perguntar uma coisa que talvez não seja da minha conta? Claro. Como vocês realmente se conheceram? Adriana sentiu o sangue gelar. Tia, filha, eu posso ser velha, mas não sou tola. Seu pai precisou de uma cirurgia de 80 mil reais. Você apareceu com o dinheiro de uma hora para outra. E agora está fugindo de um homem que diz estar apaixonado por você. Carmen a encarou com olhos compreensivos. O que você fez para conseguir esse dinheiro? Por um momento, Adriana considerou mentir mais uma vez, mas algo na expressão maternal de Carmen a fez desabar. Eu me ofereci a um homem através de um site, uma única vez, pelo dinheiro da cirurgia. As palavras saíram em uma torrente. Esse homem era o Marcos. Ele me tratou com carinho, me respeitou e depois disse estar apaixonado por mim. Mas como posso acreditar nisso sabendo como tudo começou? Carmen ficou em silêncio por longos minutos. Adriana esperava choque, decepção, julgamento. Ao invés disso, sua tia a envolveu em um abraço apertado. Minha menina corajosa, sussurrou Carmen. Que peso você carrega sozinha? Tia, você não está horrorizada? Horrorizada? Adriana, você salvou a vida de seu pai. Sacrificou sua própria dignidade por amor. Se isso não é uma prova de caráter, eu não sei o que é. Adriana começou a chorar novamente, desta vez lágrimas de alívio. E sobre esse Marcos, continuou Carmen, você acha que um homem rico e poderoso perderia tempo dizendo que ama uma mulher se não fosse verdade? Ele tem o mundo inteiro de opções à disposição. Talvez seja só culpa, ou talvez seja amor de verdade. Carmen afastou-se para olhar nos olhos da sobrinha. Filha, você vai passar a vida inteira fugindo da felicidade por causa de uma decisão corajosa que tomou? Foi então que elas ouviram o barulho de um carro parando na frente da casa. Carmen se levantou, caminhando até a cerca para ver quem era. Adriana, disse ela com um sorriso nos lábios, acho que você não vai precisar ligar para ele. Como assim? Porque ele acabou de chegar. Adriana sentiu seu coração parar. Através da janela da sala, via um BMW preto estacionado na rua estreita, e Marcos saindo do carro com uma expressão determinada no rosto. Ele vestia jeans escuros e uma camisa branca, o cabelo ligeiramente despenteado pela viagem. Como ele me encontrou? Murmurou ela, paralisada. Deve ter perguntado ao seu pai, respondeu Carmen, alisando os cabelos diante do espelho do corredor. Vou atender a porta. Tia, não. Eu não estou pronta. Filha, ninguém nunca está pronto para o amor. Mas isso não significa que devemos fugir dele. Antes que Adriana pudesse protestar, Carmen abriu a porta. Do corredor onde se escondia, Adriana ouviu a voz grave de Marcos. Boa tarde. A senhora deve ser Carmen. Eu sou Marcos Gonçalves. Que prazer conhecê-lo, Marcos. Adriana falou muito sobre você. Imagino que nem tudo tenha sido positivo, respondeu ele com uma ponta de humor amargo. Pelo contrário. Entre, por favor. Adriana está aqui, mas acho que ela está um pouco nervosa.
Adriana ouviu os passos se aproximando da sala e rapidamente se escondeu atrás da cortina, sentindo-se ridiculamente juvenil, mas não conseguia enfrentá-lo ainda. Adriana, disse Marcos suavemente, sei que você está aí, podemos conversar? Ela permaneceu imóvel, o coração batendo tão forte que tinha certeza de que ele podia ouvi-lo. Tia Carmen, disse Marcos após alguns segundos, posso falar com a senhora? Claro, meu filho. Vamos para a cozinha tomar um café. Adriana os ouviu se afastando e sentiu uma mistura de alívio e decepção. Espiou pela janela e viu que Marcos havia dirigido 3 horas até Petrópolis para encontrá-la. A determinação necessária para isso a fez estremecer. Na cozinha, Carmen servia café e bolo de fubá enquanto observava Marcos discretamente. Havia algo na postura dele, uma vulnerabilidade disfarçada de confiança, que a tocou. Marcos, posso ser direta com você? Por favor. Você ama minha sobrinha? A pergunta não o pegou de surpresa. Amo, profundamente. E o fato de ela ter feito o que fez te incomoda? Marcos parou com a xícara no meio do caminho até os lábios. Carmen, posso te contar algo que talvez Adriana não tenha mencionado? Claro. Naquela noite, no hotel, eu tinha toda a intenção de apenas pagar pelo serviço. Estava passando por um período difícil. Havia perdido minha mãe. Me sentia vazio. Marcos colocou a xícara na mesa. Mas quando conheci Adriana, quando ouvi a história dela, quando vi a determinação nos olhos dela, foi como se eu tivesse encontrado algo que nem sabia que estava procurando. E o que foi isso? Propósito, coragem, amor verdadeiro. Marcos olhou diretamente para Carmen. Adriana me mostrou o que é amar alguém, a ponto de sacrificar tudo por essa pessoa. Como posso julgar isso? Carmen sorriu, sua intuição sobre o rapaz se confirmando. E o que você planeja fazer? Convencê-la de que merece ser amada. Convencê-la de que juntos podemos construir algo bonito independentemente de como começou. E isso pode levar tempo. Tenho todo o tempo do mundo. Foi então que Adriana apareceu na porta da cozinha. Havia escutado a conversa toda, escondida no corredor, e as palavras de Marcos a haviam desarmado completamente. Olá, Adriana, disse ele suavemente, levantando-se da cadeira. Oi, respondeu ela, a voz saindo como um sussurro. Carmen, percebendo a tensão, se dirigiu à porta. Vou cuidar do jardim. Vocês precisam conversar. Sozinhos na cozinha, Adriana e Marcos se encararam por longos segundos. Ela notou que ele parecia mais magro, como se não tivesse dormido bem nas últimas semanas. Você dirigiu 3 horas para me encontrar, disse ela finalmente. Dirigiria o país inteiro se fosse necessário. Marcos, deixe-me falar primeiro, por favor. Ele deu um passo em direção a ela, mas manteve distância respeitosa. Adriana, estas foram as piores 2 semanas da minha vida, não porque você foi embora, mas porque você foi embora achando que não merece ser amada. Eu não mereço ser amada por você. Por que não? Porque você é você, e eu sou... Você é o quê? A voz dele ficou mais firme. Uma mulher que trabalhou desde os 15 anos para sustentar a família. Uma filha que sacrificou tudo para salvar o pai. Uma pessoa que, mesmo nas piores circunstâncias, manteve sua dignidade e gentileza? Lágrimas começaram a brotar nos olhos de Adriana. Mas o que eu fiz? O que você fez foi um ato de amor absoluto, e se você não consegue ver a beleza nisso, então deixe-me mostrar todos os dias pelo resto da minha vida. Marcos se ajoelhou diante dela, ali mesmo na cozinha de Carmen, segurando suas mãos entre as suas. Adriana Ribeiro, você quer se casar comigo? O mundo parou. Adriana olhou para o homem ajoelhado à sua frente, rico, poderoso, gentil, apaixonado, pedindo a mão de uma ex-camareira de Realengo que havia se prostituído para salvar o pai. Marcos, levanta, não faz isso. Não vou levantar até você responder. As pessoas vão falar, que falem. Sua família. Não tenho família. Você seria minha família. Eu nem terminei a faculdade. E daí? Adriana estava ficando sem argumentos. Eu não sei ser esposa de rico. Você sabe ser você mesma. É tudo o que preciso. Carmen apareceu discretamente na porta da cozinha e se encostou no batente, observando a cena com um sorriso maternal. Adriana, disse ela suavemente,
Que resposta você daria se ele fosse um operário de realengo? A pergunta atingiu o ponto central. Adriana olhou para Marcos. Realmente olhou. E viu não um empresário rico, mas o homem que a tratara com carinho numa das noites mais difíceis de sua vida. O homem que salvara seu pai sem esperar nada em troca. O homem que havia dirigido 3 horas só para ajoelhar numa cozinha simples e declarar seu amor. Eu diria sim, sussurrou. Então por que não diz agora? Perguntou Carmen. Adriana fechou os olhos, lembrando-se das palavras da tia sobre medo ser um péssimo conselheiro para o coração. Quando os abriu novamente, encontrou o olhar azul de Marcos, cheio de esperança e vulnerabilidade. Sim, disse ela, sua voz ficando mais firme. Sim, eu quero me casar com você. Marcos se levantou e a envolveu em seus braços, girando-a pela cozinha enquanto Carmen aplaudia. Quando finalmente a colocou no chão, ele segurou o rosto dela entre as mãos. Eu te amo, Adriana. Não importa como começamos, importa como vamos terminar. Eu também te amo, admitiu ela finalmente, sentindo como se um peso gigantesco tivesse saído de seus ombros. Te amo desde aquela primeira noite. E ali, na cozinha simples de uma casa colonial em Petrópolis, selaram o compromisso que mudaria suas vidas para sempre. Mas ainda havia uma conversa difícil pela frente, com João. A viagem de volta para o Rio foi envolvida em uma atmosfera de nervosismo e expectativa. Marcos havia insistido que Adriana voltasse com ele para conversarem com João pessoalmente. Ele merece saber a verdade, havia dito. E merece ouvir de nós dois. Durante as 3 horas de estrada serpenteando pela serra, conversaram sobre o futuro com uma mistura de sonhos e preocupações práticas. Marcos falou sobre uma casa que estava pensando em comprar em Teresópolis, um lugar onde possamos começar de novo, longe das fofocas e dos olhares. Adriana falou sobre seu desejo de terminar o curso de enfermagem. Sempre foi meu sonho, mesmo que leve mais tempo agora. Você pode fazer qualquer curso que quiser, disse Marcos, mantendo os olhos na estrada sinuosa. Medicina, se preferir. Não há limites. Não quero que você pense que estou me casando contigo pelo dinheiro, respondeu Adriana, observando as montanhas pela janela. Adriana. Marcos parou o carro no acostamento e se virou para ela. Você já provou que não é sobre dinheiro. Se fosse, teria ficado comigo desde o primeiro dia no escritório. Chegaram a Realengo no final da tarde. O contraste entre o BMW preto e as ruas humildes do bairro não passou despercebido pelos vizinhos curiosos, que se assomaram às janelas para ver quem estava visitando a família Ribeiro. João abriu a porta antes mesmo que eles batessem. Sua aparência havia melhorado drasticamente desde a cirurgia. O rosto tinha mais cor, os olhos brilhavam com vida renovada. Filha, que surpresa! João abraçou Adriana calorosamente antes de notar Marcos parado respeitosamente alguns passos atrás. Tá, você deve ser Marcos Gonçalves, o senhor. Um prazer conhecê-lo. João observou Marcos com curiosidade. Suas roupas caras, mas simples, sua postura respeitosa, a forma como olhava para Adriana. O famoso chefe da minha filha. Entre. A sala pequena parecia ainda menor com a presença de Marcos, mas ele se sentou no sofá gasto como se estivesse em um palácio. João serviu café em xícaras descascadas, desculpando-se pela simplicidade. Não precisa se desculpar por nada, senhor. João, sua casa é muito acolhedora. Pai, disse Adriana, as mãos tremendo ligeiramente. Preciso contar algumas coisas para você, sobre como conseguiu dinheiro para sua cirurgia. João parou com a xícara na metade do caminho para os lábios. Filha, você disse que foi um empréstimo do governo? Menti, pai. E agora você precisa saber a verdade. Durante os próximos 15 minutos, Adriana contou tudo. O site, o encontro com Marcos, a noite no hotel, os 80 mil reais. João ouviu em silêncio absoluto, sua expressão passando por várias fases. Surpresa, choque, dor e, finalmente, uma compreensão profunda. Meu Deus, murmurou ele quando ela terminou. Minha filha, o que você fez por mim? Pai, eu sei que você deve estar decepcionado. Decepcionado? João se levantou abruptamente, fazendo Adriana recuar. Adriana, estou envergonhado. Pai,
envergonhado de mim mesmo. João começou a andar pela sala pequena. Que tipo de pai sou eu que coloquei minha filha numa situação dessas? Senhor, interferiu Marcos suavemente, posso dizer algo? João assentiu, ainda visivelmente abalado. Sua filha é a pessoa mais corajosa que já conheci. O que ela fez foi um ato de amor puro. Não há vergonha nisso. E você? João se virou para Marcos. O que um homem como você estava fazendo naquele lugar? Marcos respirou fundo. Estava perdido, Sr. João. Minha mãe havia morrido, eu me sentia vazio. Estava procurando, não sei bem o quê. Companhia, talvez. Alguém para me fazer esquecer a dor. E encontrou minha filha. Encontrei muito mais que isso. Encontrei propósito. Encontrei amor. Marcos se levantou, ficando de frente para João. Senhor, estou apaixonado por sua filha. Quero me casar com ela. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. João olhou para Marcos, depois para Adriana e novamente para Marcos. Você tem certeza de que não é gratidão? Pena. Tenho certeza absoluta. E as diferenças sociais? O que as pessoas vão falar? Com todo respeito, Sr. João, eu não me importo com o que as pessoas vão falar. Importo-me com o que Adriana sente. João caminhou até a janela pequena que dava para a rua, observando as crianças brincando na calçada. Sabe, Marcos, durante esses meses doente, eu pensei muito sobre minha vida. Sobre os erros que cometi, as oportunidades que perdi. Ele se virou para o casal. Sempre quis dar uma vida melhor para minha filha. Nunca imaginei que seria ela quem faria tamanho sacrifício por mim. Pai, eu faria tudo de novo se fosse necessário. Eu sei, filha, e é exatamente por isso que você merece toda a felicidade do mundo. João caminhou até Marcos e estendeu a mão. Você tem minha bênção, mas com uma condição. Qual, senhor? Que trate minha filha como a princesa que ela sempre foi para mim. Marcos apertou a mão de João com firmeza. Prometo, senhor, com minha vida. Naquela noite, os três jantaram na mesa pequena da cozinha. Adriana havia insistido em cozinhar uma refeição simples de arroz, feijão e frango. Marcos comeu tudo com apetite genuíno, elogiando a comida e fazendo João rir com histórias de suas viagens. Marcos, disse João durante a sobremesa, posso te fazer uma pergunta pessoal? Claro. Por que você quer se casar com minha filha? Seja completamente honesto. Marcos olhou para Adriana, que segurava a respiração aguardando a resposta. Porque ela me fez lembrar o que é ser humano, disse ele simplesmente. Porque quando olho para ela, vejo tudo o que quero ser. Porque ela tem um coração tão grande que foi capaz de sacrificar sua própria dignidade para salvar alguém que ama. E porque pela primeira vez em 40 anos, quando imagino meu futuro, não consigo imaginá-lo sem ela. João assentiu lentamente, seus olhos brilhando com lágrimas contidas. Então, vocês têm minha bênção completa. Mais tarde, enquanto Marcos se hospedava em um hotel próximo, Adriana e João ficaram acordados até tarde conversando. Pai, você tem certeza de que está bem com tudo isso? Filha, na verdade estou aliviado. Aliviado? Sim. Durante esses meses eu sabia que você estava escondendo algo. Via isso nos seus olhos. João segurou a mão da filha. Agora entendo o peso que você carregava sozinha. E me orgulho ainda mais de quem você é. Mesmo sabendo o que fiz, especialmente sabendo o que você fez. Adriana, você salvou minha vida, como posso te julgar por isso? Naquela noite, pela primeira vez em meses, Adriana dormiu profundamente, livre do peso esmagador do segredo que carregara sozinha. No quarto ao lado, João também descansou em paz, sabendo finalmente a verdade sobre o sacrifício de sua filha. Na manhã seguinte, Marcos apareceu cedo com uma proposta que surpreendeu a ambos. Senhor João, disse ele sentado à mesa da cozinha, gostaria de fazer um convite. Que tipo de convite? Perguntou João, servindo café para todos. Estou comprando uma casa em Teresópolis. É grande, tem um jardim bonito, vista para as montanhas. Marcos olhou alternadamente para pai e filha. Gostaria que vocês dois viessem morar comigo. Adriana quase derrubou a xícara. Marcos, não é caridade, apressou-se ele. É família. João, você é o pai da mulher que amo.
Não quero separá-los. João ficou em silêncio por longos momentos, mexendo pensativamente o café. Marcos, agradeço a generosidade, mas sou um homem simples. Não sei se me adaptaria a... Senhor, com todo respeito, já se adaptou ao pior que a vida poderia oferecer, quase morrer deixando sua filha sozinha no mundo. Uma casa confortável seria realmente tão difícil? A lógica de Marcos era irrefutável. João sorriu pela primeira vez desde que havia chegado. Quando você coloca dessa forma... Pai, você não precisa decidir agora, disse Adriana rapidamente. Na verdade, já decidi. João se levantou e estendeu a mão para Marcos. Aceito, mas com uma condição. Qual? Que me deixem ajudar com alguma coisa. Jardim, manutenção, qualquer coisa. Não sou homem de ficar parado. Combinado, respondeu Marcos, apertando a mão do futuro sogro. Foi então que Adriana compreendeu que não estava apenas ganhando um marido. Estava ganhando uma nova vida, uma nova identidade, uma nova chance de ser feliz. Mas mais importante que tudo isso, estava mantendo sua família unida. Tem mais uma coisa, disse Marcos, tirando uma pequena caixa de veludo do bolso. Adriana sentiu o coração disparar quando ele se ajoelhou novamente, desta vez diante de João e dela. Adriana Ribeiro, oficialmente desta vez. Quer se casar comigo? Ele abriu a caixa, revelando um anel simples, mas elegante. Um solitário que brilhava suavemente sob a luz matinal da cozinha. É lindo, sussurrou ela, estendendo a mão trêmula. Marcos deslizou o anel em seu dedo, e Adriana sentiu como se estivesse selando não apenas um compromisso, mas uma transformação completa de sua existência. Agora é oficial, disse João com a voz embargada. Minha filha vai ser feliz. Naquele momento, os três não sabiam que, do lado de fora da casa, alguns vizinhos observavam discretamente pela janela. A notícia se espalharia rapidamente pelo bairro. A Adriana do João arranjou um noivo rico. Mas pela primeira vez em sua vida, Adriana não se importou com as fofocas. Tinha uma família, tinha amor verdadeiro e tinha a certeza de que havia tomado as decisões certas, mesmo nas circunstâncias mais difíceis. O clímax de sua jornada havia sido enfrentar a verdade e descobrir que o amor verdadeiro não julga. Ele aceita, perdoa e constrói pontes sobre os abismos do passado. 6 meses depois, a casa em Teresópolis estava pronta. Localizada no alto, com vista panorâmica para as montanhas da Serra dos Órgãos, a construção de estilo colonial brasileiro tinha 3 quartos, uma cozinha espaçosa, sala com lareira e um jardim que fazia os olhos de João brilharem de expectativa. É perfeita, disse Adriana, caminhando pela sala principal enquanto os móveis eram entregues. As janelas amplas deixavam entrar a luz dourada da manhã serrana, criando um ambiente acolhedor e cheio de possibilidades. João explorava o jardim como uma criança em uma loja de brinquedos, já planejando onde plantaria as rosas, as hortênsias e a horta que sempre sonhara ter. Sua saúde havia se estabilizado completamente, e os médicos confirmaram que, com os cuidados adequados, ele teria muitos anos de vida pela frente. Marcos observava a futura esposa e o futuro sogro com um sorriso satisfeito. Nos últimos meses, havia descoberto que a felicidade não estava nos negócios bem-sucedidos ou nas propriedades luxuosas, mas naqueles momentos simples de convivência familiar. Adriana, disse ele, aproximando-se por trás e envolvendo-a pela cintura. Você se arrependeu de alguma coisa? De nada, respondeu ela, recostando-se no peito dele. Nem mesmo daquela primeira noite. Por que não? Porque foi ela que me trouxe até você. Foi ela que salvou meu pai. Foi ela que me mostrou que, às vezes, precisamos quebrar nossas próprias regras para alcançar algo maior. O casamento havia sido pequeno e íntimo, realizado na igreja São Pedro de Alcântara, em Petrópolis, com apenas 15 convidados, João, tia Carmen, Luana, que havia viajado especialmente para a cerimônia, alguns funcionários leais de Marcos e o padre Fernando, que conhecia a família Ribeiro há décadas. Adriana usou um vestido simples, mas elegante, escolhido por Carmen, que assumiu o papel de mãe da noiva com carinho maternal. Não houve festa luxuosa, nem centenas de convidados, apenas uma celebração sincera do amor
que havia nascido das circunstâncias mais improváveis. Lembra do que você me disse naquela primeira noite? Perguntou Marcos, ainda abraçando-a na sala da nova casa. Disse muitas coisas. Você disse que era tudo que seu pai tinha no mundo. E era verdade. Agora ele tem muito mais, e você também. Adriana se virou nos braços dele, encontrando seus olhos azuis cheios de ternura. Tem razão. Agora tenho você, tenho esta casa, tenho a chance de terminar minha faculdade. Marcos havia insistido que ela continuasse o curso de enfermagem, mas agora em uma universidade particular de Petrópolis, onde poderia estudar sem pressões financeiras. Adriana descobriu que aprender era muito mais prazeroso quando não se preocupava com mensalidades atrasadas. E tem mais uma coisa que você vai ter, disse Marcos misteriosamente. O quê? Um emprego. Adriana arqueou as sobrancelhas. Que tipo de emprego? O Hospital Público de Teresópolis está precisando de uma enfermeira para o setor de emergência. Conversei com o diretor, expliquei sua experiência e dedicação. Marcos sorriu. A vaga é sua se quiser. Marcos, você não precisava... Não usei influência. Apenas falei sobre suas qualificações. A decisão final foi deles. Ele segurou o rosto dela entre as mãos. Adriana, você merece trabalhar na área que sempre sonhou. E merece ajudar outras pessoas como você foi ajudada. Lágrimas de gratidão brotaram nos olhos de Adriana. Em menos de um ano, sua vida havia se transformado completamente. De camareira lutando para pagar as contas, a enfermeira casada com um homem que a amava incondicionalmente. Tem certeza de que não estou sonhando? Sussurrou ela. Se estiver, espero nunca acordar. João apareceu na sala naquele momento, as mãos sujas de terra e um sorriso radiante no rosto. Marcos, você viu o solo do jardim? É perfeito para cultivar qualquer coisa. Fico feliz que tenha aprovado, João. Aprovado? Rapaz, este lugar é um paraíso. João se aproximou do casal. Sabe, ainda estou tentando entender como um cara como você acabou se apaixonando pela minha filha. Pai, protestou Adriana constrangida. Não, deixa ele responder, disse João com um brilho travesso nos olhos. Marcos riu, compreendendo que João estava testando sua sinceridade mais uma vez. Senhor João, eu me apaixonei por sua filha, porque ela tem algo que meu dinheiro nunca conseguiu comprar. O quê? Um coração puro. A coragem de fazer o certo mesmo quando é difícil. A capacidade de amar sem condições. Marcos olhou para Adriana. Ela me ensinou que o valor de uma pessoa não está no que ela possui, mas no que ela é capaz de dar. João assentiu satisfeito. Boa resposta. Agora me ajudem a decidir onde vou plantar os tomates. A tarde passou rapidamente entre planos para o jardim, arrumação da casa e conversas sobre o futuro. Quando o sol começou a se pôr atrás das montanhas, pintando o céu de tons rosados e dourados, os três se sentaram na varanda para admirar a vista. Sabe o que é mais incrível nisso tudo? Disse Adriana, observando as luzes da cidade começarem a piscar no vale. O quê? Perguntaram Marcos e João quase simultaneamente. É que tudo começou na pior noite da minha vida. O dia em que achei que tinha perdido minha dignidade para sempre. Ela segurou a mão de Marcos. E hoje posso dizer que foi a melhor decisão que já tomei. Por quê? Perguntou Marcos suavemente. Porque me trouxe até você. Porque salvou meu pai. Porque me mostrou que às vezes precisamos passar pela escuridão para encontrar a luz. João limpou discretamente os olhos. Minha filha virou poeta. Virou mulher, corrigiu Marcos. Uma mulher forte, corajosa e cheia de amor para dar. Enquanto conversavam, nenhum deles notou a pequena surpresa que a vida ainda lhes reservava. Em algumas semanas, Adriana descobriria que estava grávida. Uma nova vida crescendo dentro dela, fruto de um amor que havia nascido das cinzas da desesperança. Mas naquela tarde perfeita na varanda da nova casa, era suficiente estar juntos, sabendo que haviam superado todas as tempestades e chegado ao porto seguro. Vocês sabem no que estou pensando, disse João de repente. No que, pai? Em como é engraçado o destino. Se eu não tivesse ficado doente... Não pense nisso, interrompeu Adriana. Não, deixa eu terminar. Se eu não tivesse ficado doente, você nunca teria conhecido o Marcos.
Eu nunca teria essa casa maravilhosa, esse jardim dos sonhos. João sorriu. Às vezes, as piores coisas que nos acontecem são as portas para as melhores. Marcos apertou a mão de Adriana. Seu pai é um homem sábio. Só agora vocês descobriram? Brincou João, fazendo todos rirem. Quando as estrelas começaram a aparecer no céu limpo da serra, Adriana fez uma oração silenciosa de gratidão. Agradeceu pela doença que quase levou seu pai, mas que a ensinou sobre coragem. Agradeceu pela noite que pensou ter perdido sua dignidade, mas que encontrou seu destino. Agradeceu por todas as lágrimas derramadas, porque cada uma havia regado o solo onde sua felicidade finalmente floresceu. Eu amo vocês dois, disse ela em voz alta, surpreendendo-se com sua própria coragem de expressar sentimentos. Nós também te amamos, responderam Marcos e João em uníssono, provocando mais risos. E ali, sob o céu estrelado de Teresópolis, com as montanhas como testemunhas silenciosas, Adriana compreendeu que havia encontrado mais do que amor. Havia encontrado sua casa, sua família, seu lugar no mundo. Anos depois, quando sua filha Maria Helena perguntasse sobre como papai e mamãe se conheceram, Adriana contaria uma versão editada da história. Falaria sobre um encontro casual, sobre amor à primeira vista, sobre destino. Não mentiria exatamente. Apenas escolheria cuidadosamente quais verdades compartilhar. Porque algumas histórias são complexas demais para serem reduzidas a explicações simples. Algumas jornadas passam por territórios sombrios antes de encontrar a luz. E alguns amores nascem de circunstâncias que testam todos os limites do que consideramos certo ou errado. Mas no final, o que importa não é como a história começou, é como ela terminou. E a história de Adriana e Marcos terminou com um amor verdadeiro, uma família unida, e a certeza de que, às vezes, os maiores sacrifícios levam às maiores recompensas. O sacrifício do coração havia se transformado na vitória do amor.